Boa tarde, meus irmãos. Eu vou ler mais uma vez a Bíblia. Eu parei no capítulo 2 do Evangelho de Lucas. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirene, governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Os pastores de Belém. Ora, havia naquela mesma comarca, pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. E tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será dado para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com todos os homens. E aconteceu que, assentando-se dele os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra acerca de um menino que lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam de que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sendo dito. A circuncisão e a apresentação de Jesus. E quando os 8 dias passaram, foram cumpridos para circuncidar o menino. Foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E, cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que estava escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta segundo o disposto da lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Simeão e Ana. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e esse homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com eles procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, pode despedir-me em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que eles se diziam, e Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e sinal para o que é contraditado. E uma espada traspassará também a sua própria alma, para que se manifestassem os pensamentos de muitos corações. E ali estava a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser.
Esta já era avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 80 anos e 84 anos. E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, dia e noite. E sobrevindo à mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. O menino Jesus no meio dos doutores. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, que ele viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiraram a sua inteligência e as respostas. E quando viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me provém tratar os negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e lhes era sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e para os homens. A pregação de João Batista. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilato governador de Judeia e Herodes tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Tracônites e Lisânias, tetrarca de Absalene, sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro. E o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: Raça de víboras, que vos ensinou a fugir da ira do que está para vir? Produze, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: Temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. E toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: Que faremos, pois? E, respondendo ele, disse-lhes: Quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para ser batizados e disseram: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: Não pensais mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: E nós, que faremos? E ele lhes disse: A ninguém tratais mal, nem defraudais e contentais-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, pensando todos de João, em seu coração, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis quem vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão,
e limpará a sua ira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, demonstrando-os, muitas outras coisas também anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Hérode repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João num cárcere. O batismo de Jesus. E aconteceu que com todo o povo, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho muito amado, em ti me tenho comprazido. A genealogia de Jesus. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José, e José, filho de Eli, e Eli de Matate, e Matate de Levi, e Levi de Melque, e Melque de Joane, e Jane de José, José de Matatias, e Matatias de Amós, e Amós de Naum, e Naum de Esli, e Esli de Nagai, e Nagai de Naate, e Naate de Matatias, e Matatias de Semei, e Semei de José, e José de Judá, e Jodá de Joanã, e Joanã de Reza, e Reza de Jorababel, Jorababel de Salatiel, e Salatiel de Ner, e Ner de Melque, e Melque de Adi, e Adi de Cozã, e Cozã de Elmadã, e Elmadã de e de Josué, e Josué de Eliezer, e Eliezer de Jorim, e Jorim de Matate, e Matate de Levi, e Levi de Simeão, e Simeão de Judá, e Judá de José, e José de Jonã, e Jonã de Eliaquim, e Eliaquim de Meleá, e Meleá de Mená, e Mená de Matatá, e Matatá de Natã, e Natã de Davi, e Davi de Jessé, e Jessé de Obed, e Obed de Boaz, e Boaz de Salá, e Salá de Naasson, e Naasson de Amidalab, e Amidalab de Abidim, e Abidim de Arni, e Arni de Esrom, e Esrom de Pérez, e Pérez de Judá, Judá de Jacó, e Jacó de Isaac, Isaac de Abraão, e Abraão de Terá, e Terá de Naor, e Naor de Seruque, e Seruque de Ragal, e Ragal de Faleque, e Faleque de Eber, e Eber de Salá, e Salá de Caimã, e Caimã de Arfaxade, e Arfaxade de Sem, e Sem de Noé, e Noé de Lameque, e Lameque de Metusalém, e Metusalém de Enoque, e Enoque de Gerade, Gerade de Maalabel, e Maalabel de Cainã, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, Sete de Adão, e Adão de Deus. Palavra do Senhor. Glória a Deus.
Boa tarde, meus irmãos. Eu vou ler mais uma vez a Bíblia. Eu parei no capítulo 2 do Evangelho de Lucas. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirene, governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Os pastores de Belém. Ora, havia naquela mesma comarca, pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. E tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será dado para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com todos os homens. E aconteceu que, assentando-se dele os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra acerca de um menino que lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam de que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sendo dito. A circuncisão e a apresentação de Jesus. E quando os 8 dias passaram, foram cumpridos para circuncidar o menino. Foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E, cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que estava escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta segundo o disposto da lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Simeão e Ana. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e esse homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com eles procederem segundo o uso da lei. Ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, pode despedir-me em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que eles se diziam, e Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e sinal para o que é contraditado. E uma espada traspassará também a sua própria alma, para que se manifestassem os pensamentos de muitos corações. E ali estava a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser.
Esta já era avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 80 anos e 84 anos. E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, dia e noite. E sobrevindo a mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. O menino Jesus no meio dos doutores. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, que ele viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiraram a sua inteligência e as respostas. E quando viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me provém tratar os negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e lhes era sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e para os homens. A pregação de João Batista. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilato governador de Judeia e Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Tracônites e Lisânias, tetrarca de Absalene, sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro. E o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabosos se aplanarão. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: Raça de víboras, que vos ensinou a fugir da ira do que está para vir? Produze, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: Temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. E toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: Que faremos, pois? E, respondendo ele, disse-lhes: Quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para ser batizados e disseram: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: Não pensais mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: E nós, que faremos? E ele lhes disse: A ninguém tratais mal, nem defraudais e contentais-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, pensando todos de João, em seu coração, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis quem vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão,
e limpará a sua ira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, demonstrando-os, muitas outras coisas também anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Hérode repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, é a de encerrar João num cárcere. O batismo de Jesus. E aconteceu que com todo o povo, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho muito amado, em ti me tenho comprazido. A genealogia de Jesus. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José, e José, filho de Eli, e Eli de Matate, e Matate de Levi, e Levi de Melque, e Melque de Joane, e Jane de José, José de Matatias, e Matatias de Amós, e Amós de Naum, e Naum de Esli, e Esli de Nagai, e Nagai de Naate, e Naate de Matatias, e Matatias de Semei, e Semei de José, e José de Judá, e Jodá de Joanã, e Joanã de Reza, e Reza de Jorababel, Jorababel de Salatiel, e Salatiel de Neri, e Neri de Melque, e Melque de Adi, e Adi de Cozã, e Cozã de Elmadã, e Elmadã de Er, e Er de Josué, e Josué de Eliezer, e Eliezer de Jorim, e Jorim de Matate, e Matate de Levi, e Levi de Simeão, e Simeão de Judá, e Judá de José, e José de Jonã, e Jonã de Eliaquim, e Eliaquim de Meleá, e Meleá de Mená, e Mená de Matatá, e Matatá de Natã, e Natã de Davi, e Davi de Jessé, e Jessé de Obed, e Obed de Boaz, e Boaz de Salá, e Salá de Naasson, e Naasson de Amidalab, e Amidalab de Abidim, e Abidim de Arni, e Arni de Esrom, e Esrom de Pérez, e Pérez de Judá, Judá de Jacó, e Jacó de Isaac, Isaac de Abraão, e Abraão de Terá, e Terá de Naor, e Naor de Seruque, e Seruque de Ragal, e Ragal de Faleque, e Faleque de Eber, e Eber de Salá, e Salá de Caimã, e Caimã de Arfaxade, e Arfaxade de Sem, e Sem de Noé, e Noé de Lameque, e Lameque de Metusalém, e Metusalém de Enoque, e Enoque de Gerade, e Gerade de Maalabel, e Maalabel de Cainã, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, Sete de Adão, e Adão de Deus. Palavra do Senhor. Glória a Deus.